Meus amigos, esta é a segunda parte do nosso programa De Tudo Um Pouco aqui na TV Galega, Imagem da Cidade. Como eu já havia prometido na abertura do programa, hoje estou recebendo a visita de um grande amigo, que é o Dr. Leonardo Machado, cirurgião dentista, um dos melhores na função aqui na nossa cidade e região, que vai nos dar uma aula a respeito de odontologia, de prótese, de dentaduras, como se dizia antigamente da minha avó, né? E é isso. Doutor Leonardo, seja bem-vindo. Eu que agradeço novamente o convite, né, Nathaniel? E estamos aí para a gente bater um papo sobre odontologia, tentar informar a população aí no que for mais preciso, né? Doutor Leonardo, eu me lembro que há muitos anos atrás, cerca de 30 anos atrás, os dentistas da época, quando a gente ia fazer uma avaliação, que uma vez por ano, 6 meses, né, para ver como é que tá, eles colocavam um negócio preto no dente da gente para evitar uma cárie. Como é que era o nome daquilo? Eu fiquei curioso. Na verdade, aquilo lá é o amálgama, né? Amálgama? É uma liga de mercúrio com limalha de prata. Então, era o que era feito para fazer as restaurações da época. Então, o pessoal que tinha uma cárie, o dentista removia a cárie com uma broca, né? Mas é uma coisa preta, né? É prateada, na verdade, né? Só que com o tempo vai oxidando e acaba ficando mais escurecida. Mas com polimento dá para deixar prateadinho de novo, brilhando. Isso aí era muito comum naquela época, né? Sim. Hoje em dia praticamente está em desuso. Acho que eu não conheço mais nenhum colega que ainda utiliza isso aí. Uma outra pergunta. Eu me lembro que naquela época também tinha dentes de ouro. Tinha gente que tinha recurso financeiro para fazer os dentes. Hoje é muito difícil, né? Mas o ouro é um material excelente. Ele é o que mais biocompatível possível, né? Ele se amoldava muito bem. O problema do ouro, que caiu em desuso também, por causa da estética. Ficava tudo amarelo na boca. Parece que o sujeito tinha E por um tempo era até sinônimo de status, né? Sim. Então as pessoas que tinham condições de fazer um tratamento odontológico, às vezes elas colocavam um dente de ouro, ou então na prótese, na dentadura mesmo, botavam um filetezinho dourado ali, para ostentar que estava fazendo um tratamento dentário, enfim. Mas coisas da época mesmo, né? Sim. Hoje em dia não se pensa mais nisso. Eu me lembro também do tal de pivô. Uhum. O pivô antigamente era muito usado, né? Hoje Sim. também eu acho que já caiu. Não, o pivô, popularmente conhecido como pivô, né? É um tratamento, a gente chama, é uma prótese unitária, né? Uma prótese fixa unitária. Então a pessoa que perdeu uma grande estrutura do dente, a coroa praticamente inteira, mas a raiz ainda está boa, a gente utiliza essa própria raiz, faz a colocação de um pino intracanal, cimentado lá, e faz uma coroa em cima disso aí, e restabelece a função do paciente, né? Então ainda existe sim, tá? A raiz, na verdade, para quem faz a comparação assim, raiz e implante, o implante é uma raiz artificial. Mas o pivô daquela época, que eu me lembro, até houve um lance, no tempo que eu estava na polícia militar, um major que estava dando instrução para nós, ele embrabeceu com o aluno e no espraguejar lá saltou o dente fora, que era um pivô. Isso era comum acontecer? Às vezes com alguma desadaptação ou um contato prematuro, pode acontecer do cimento soltar e o paciente precisar fazer a recimentação ou refazer o trabalho, né? Enfim, pode acontecer sim. Infelizmente, não é para ser normal, né? Mas se está ocorrendo algum tipo de infiltração, pode acontecer. Doutor Leonardo, naquela época também, a gente está puxando coisa lá do passado para depois ir mais para frente nos outros blocos aí, sobre cirurgia, sobre plantodontia, enfim, essas coisas lá todas aí. Me lembro que tinha a minha avó, ela usava uma dentadura inteira, assim, como é que se chamava? Uma chapa, né? Que se chamava? Chapa, perereca, sei lá. Os nomes mais comuns, né? Hoje em dia a gente chama de prótese total, né? Mas é mais conhecido como a dentadura ou a própria chapa que o pessoal chamava, né? A gente ia lá para pedir a benção para ela, tava aquele copinho com a bichinha dentro. A gente dizia, ai que nojo, mãe, dizia, vamos botar aquela coisa aí. Nós era criança, né? Então, hoje em dia a gente fala muito para os pacientes, né? Para a gente focar bastante na parte preventiva. Porque acontece dos pacientes perderem dentes, não só por cárie, mas principalmente
por acúmulo de tártaro. O tártaro ele é altamente prejudicial para a nossa saúde, porque ali é uma colônia de bactérias, ela provoca uma inflamação gengival, né, provoca reabsorção óssea, então o dente começa a ficar mais amolecido. Muitos pacientes perdem dentes que não tem nenhuma cárie, mas por acúmulo de tártaro acaba perdendo. Ele vai enfraquecendo? E vai enfraquecendo. Então, assim, da gengiva, porque vai perdendo o suporte ósseo, né? Uma comparação que a gente poderia fazer é como se fosse assim, ó, vamos imaginar um bloco de madeira, que seria o nosso osso, e um prego enterrado nesse bloco de madeira, que seria o dente. A cárie seria o ferrugem que dá no metal. E o cupim é o tártaro que destrói a madeira. Então, se a gente tem um prego e o cupim destrói a madeira, daqui a pouco o prego tomba, né? Então é essa comparação que a gente costuma fazer aí para os pacientes conseguirem entender um pouco melhor. Pois é. E então o segredo, aliás, o conselho que todos os dentistas de boa índole dão é que a pessoa deve fazer o quê? Uma visita qual é o período normal? A gente tem essa ideia de a cada 6 meses, né? 6 meses. Na verdade, assim, no mínimo a cada 6 meses. Alguns pacientes precisam ter esse período mais individualizado, porque depende muito da dieta, de como que faz a higienização, se consegue fazer, né? Se a pessoa tem algum problema de mobilidade, que não consegue fazer a higienização. Então, a gente costuma individualizar isso. Mas, em média, seria aí a cada 4, 6 meses, é um período razoável para estar fazendo uma consulta periódica. Vamos falar assim um pouco de escovação dos dentes. Qual é o método? Tem gente que escova horizontalmente ou então verticalmente. Qual é o melhor jeito? Bom, melhor jeito para fazer a escovação, vamos começar da escova. A escova, comercialmente, as empresas querem nos vender, né, um monte de ondinha, que alcança mais lá, não sei o que e tal. Escova, primeiro, ela precisa ter cerdas macias, cabo de boa empunhadura e o corte das cerdas precisa ser reto. Parelho. Começamos daí. O creme dental, aí depende de cada pessoa, tá? Porque tem pessoas que têm facetas de resina, tem pessoas que têm sensibilidade a algum componente de alguma fórmula, né? De algum creme dental, mas basicamente seria isso. Da técnica da escovação, normalmente a gente pede para o paciente fazer como se fosse uma varredura, né? Sempre do sentido da gengiva para a parte para baixo, se for na parte superior, e para cima na parte inferior. Na parte superior dos dentes, que a gente chama de oclusal, seria um movimento de vai e vem mesmo, né? E na parte de dentro dos dentes, tanto em cima quanto embaixo, também um movimento de varredura. Também podemos associar a essa técnica um movimento de fricção. A gente vai posicionar as cerdas a 45 graus em relação à gengiva, de forma que as cerdas penetrem suavemente ali no sulco gengival, para estar conseguindo fazer aquela limpeza naquela região. E aí ela vai fazendo a fricção, né, a cada 2, 3 dentes conjunto, e ela consegue fazer uma boa higienização. Importante lembrar também que a língua também precisa ser escovada. Ah, é? Sim, porque no dorso da língua, né, na parte superior, ali ocorre um acúmulo muito grande de micro-organismos, né, células mortas, restos alimentares, que a gente precisa fazer essa remoção também. Como é que é o nome dessa acumulação na língua que se chama? Saburra lingual. Saburra, né? Saburra. Saburra lingual. Eu não sei se eu faço isso direito, eu passo escova de dentro para fora, da ânsia de vômito. Exatamente, Mas eu tento fazer isso porque muita gente não hábito, né? Muita gente não faz porque sente um pouco de ânsia. Eu também sinto, mas como é que eu faço? Eu jogo um pouquinho de água na boca e na hora que eu tô deixando a água cair, é a hora que eu aproveito para tirar ali. Vou tentar tirar. Que aí, se trancar um pouquinho a respiração também, acho que diminui a ânsia. Doutor Leonardo, me diga uma coisa. Por exemplo, a pessoa fumante, muitos dentistas já me disseram, você me disse uma vez quando fez um procedimento comigo, há muito tempo atrás, com o doutor, como é o nome dele? Mohamed. Eu me lembro que você falou que a nicotina prejudica muito a estética dos dentes, né? E pode até provocar cárie ou algum agente. Não a cárie, né? Mas o cigarro, né? O tabaco, o tabagismo em geral,
ele provoca uma falta de nutrição nos tecidos. Então a pessoa pode ter um acúmulo maior de tártaro, né? Pode ter infecções mais graves, com mais facilidade também. Então a gente nunca recomenda o cigarro para ninguém. Pode causar ulcerações, né? Câncer bucal, enfim, uma série de problemas que a gente precisa evitar. Você me falou também na época, eu não esqueci, de que existe, para quem era fumante, parou de fumar ou que continuava fumando, um líquido lá para dar uma clareada nos dentes. Existe isso? Tem como? Não, na verdade é assim, não é um líquido que usa para clarear, não. A pessoa que, né, foi fumante ou é fumante, né, e ela tem um amarelamento, um escurecimento dos dentes, primeiro ela precisa fazer uma profilaxia, que é a limpeza, né? Então é feito toda a limpeza, polimento dos dentes, e caso ela queira clarear mais, aí é feito o clareamento mesmo. O clareamento ele pode ser feito tanto no consultório, com produtos específicos, ou tem o clareamento... são algumas sessões. São sessões. São algumas sessões. Ou o clareamento que a pessoa faz em casa mesmo, com uma moldeirinha de silicone. Pois né? É isso que eu ia lhe dizer, porque uma vez eu era fumante, graças a Deus, faz 18 anos que eu larguei essa porcaria de cigarro aí. E eu me lembro que eu fui num dentista e ele me fez uma espécie de uma moldura que botava um líquido. Um gel. Botava esse gel, só que doía pra dedéu, né? Então aí talvez ele não tenha te orientado com a quantidade correta, né? A colocação do gel ali. Porque a gente fala para o paciente colocar só um pinguinho, porque ele vem bem justaposto aos dentes. Então, justamente à noite, quando o sujeito vai dormir, era bom botar ali aquela hora. Antigamente a gente falava para o paciente dormir, né? Mas hoje em dia a gente não fala mais. Ele faz um pouquinho antes de dormir ali, cerca de 1 hora e meia com a aplicação. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, que às vezes a quantidade de gel, o paciente às vezes quer colocar muito gel, vou clarear bastante de uma vez, né? E aquele gel, quando extravasa e pega na gengiva, ela queima. Então, por isso que a gente só põe um pinguinho, que a hora que o paciente encaixa a moldeirinha, aquele gel ele espalha na superfície do dente e já vai estar fazendo a ação necessária. Gente, estamos tendo aqui uma aula de odontologia da melhor qualidade com o Dr. Leonardo aqui. Vou pedir uma licencinha para as senhoras e senhores, porque nós vamos ao intervalo comercial. Não saia daí que nós já voltamos.